estamos aguardando o horário e uns minutinhos a mais, tá? Mas de modo que, né, a gente não estenda muito no começo, tá bom, gente? Quem não tem microfone ou tem microfone, enfim, fiquem à vontade para escreverem no chat, para se manifestarem. Tudo certo, o William, nosso ensineiro, nosso professor, tá, gente? Mas a gente vai fazer as devidas apresentações rapidinho. William, tá a parte do PowerPoint gravando, tá tudo ok? Tá gravando. Depois... Ah, já tá gravando? Beleza. Tá ótimo. Eu só não sei se tem algum prazo, provavelmente não, mas tá gravando lá. Tá ótimo. Boa noite para quem entrou. Boa noite. Fiquem à vontade para escreverem no chat, tá, gente? Enquanto a gente aguarda, eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês, tá? Só para a gente deixar registrado no chat, ok? Tem aquele formulário que vocês preencheram, né? Que é de onde eu vou tirar o nome de vocês para o certificado. Mas a gente pede para vocês fazerem o registro aqui no chat, por favor. Tem gente de Santo André, tem gente, acho que de São Paulo, tem gente do interior. Boa noite para quem entrou. Todos são bem-vindos, né, gente? É um projeto de Santo André, mas a gente não exclui de jeito algum, muito pelo contrário, a gente só inclui. Quem quer ficar aí na câmera, fica à vontade. Quem quer ficar com fica à vontade também. Penso que a gente aguarda até 7h05, 7h08 no máximo, tá, gente? Pra gente fazer nosso horário das 8h30. Boa noite. Peço para quem tá entrando agora fazer um registro do nome e pelo menos um sobrenome no chat, por favor. Enquanto isso, a gente vai aguardando até 7h08 no máximo, tá, gente? Pra gente começando. Todo momento aqui talvez faça um barulhinho pra vocês, porque eu tenho que lançar aqui a permissão pra quem tá entrando. Boa noite. Alguns rostinhos conhecidos, outros não, que é muito bacana, trazendo para o nosso movimento, que é o MDDF Santo André. Quem não nos conhecia, eu vou apresentar em breve, rapidamente, mas nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E não deixem de registrar o nome e o sobrenome de vocês aqui no chat, por favor. Boa noite para quem está entrando. Boa noite para quem está entrando. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pessoal, peço para quem entrou agora registrar o nome e o sobrenome no chat, por favor. A nossa presidenta do MDDF, Josenilda, acabou de entrar. Carolina. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu acabei entrando com o e-mail do meu marido. Eu vou sair e vou trocar pelo meu, tá bom? Tá ótimo, fica à vontade. Oi, Nilda. Ouvindo bem? A Nilda, Josenilda, gente, é a presidenta do MDDF, que é a instituição, né, que está promovendo essa formação. Pessoal, não deixem de registrar, por favor, o nome e sobrenome de vocês no chat. Enquanto eu vou permitindo a entrada das pessoas. Boa noite.
Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Gente, até 7, 8 a gente começa, tá? E aí o pessoal que for entrando, a gente vai incorporando. Boa noite, Ale também, conhecido de Paranapiacaba. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Ale, pessoal que entrou por agora, a gente pede para deixar um registro no chat, tá? Do seu nome, por favor. Enquanto a gente espera até umas 7, 8 pra gente começar. Pessoal, eu vou fazer apresentações mais oficiais, tá? Só aguardando mais o pessoal. Mas eu mandei 2 links, porque né, o Meet é a plataforma, acho que mais fácil para a maior parte das pessoas, por isso que a gente manteve. Mas ele tem um tempo de 1 hora, geralmente, né? A forma gratuita, e cai. Então, assim, peço que daí rapidamente a gente entre no link 2, que eu já passei também no grupo, tá bom? E aí só tem um pouquinho de calma que eu vou tendo que permitindo a entrada aqui de vocês. Mas tudo dá certo. E eu dou um toque aqui também porque ele vai me avisar, tá? Se for cair, então eu aviso pra todo mundo também, no microfone. 3 minutinhos a gente inicia, tá bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Só reforçando, então, quem foi entrando, por favor, registra nome e sobrenome no chat. Boa noite. Em breve vamos começar, tá bom, gente? O pessoal que tá entrando agora, peço registrar nome e sobrenome no chat. Olá, Sara. Sara, se eu não estou enganada, é minha aluna, gente, da IPEC, de Meio Ambiente. Legal. Umas pessoas conhecidas, outras, né, fazendo parte da nossa rede agora, conhecendo um pouquinho do MDDF Santo André. Gente, acho que assim, 1 minutinho a gente começa, tá? Tudo bem, William? Aí eu começo aqui com as apresentações e vou ao mesmo tempo permitindo a entrada aqui. Boa noite. Acho que todos escutam bem, certo? Tá tudo bem, gente? Quem tá no vídeo dá um joinha se tá ouvindo bem. Tá ótimo. E aí eu falo como vai funcionar também rapidinho, tá, gente? Para dúvidas, a gente vai ter esse espaço final, mas né, primeiro vamos para a aula em si, tá? Bom, turma, vamos lá então, tá? Se eu der uma paradinha aqui é porque eu tô permitindo ao mesmo tempo a entrada do pessoal. Bom, então vamos, né, oficialmente, tá, gente? Iniciando a nossa formação básica em audiovisual no projeto TV Web das Favelas 2. Esse projeto é uma realização do Ministério da Cultura e do MDDF Santo André, por meio de uma emenda parlamentar, tá, gente? E é o Ministério da Cultura que nos abrange, né? Por conta de ser um projeto em audiovisual. O MDDF Santo André é uma ONG que atua na cidade, principalmente nas periferias, com a questão do audiovisual que veio muito forte durante a pandemia, a parte de meio ambiente também muito forte, revitalizações, grafites, educação ambiental,
A gente atua em vários conselhos da cidade de Santo André também, então saúde, meio ambiente, educação, esporte e tantas outras áreas, tá, gente, da cidade. E a gente faz esse link com as comunidades, né? Com as comunidades, com o poder público e a comunidade atuando por ela mesma, né? Qual é a visão que ela quer passar para o restante da cidade? Então, a gente atua fortemente na periferia, com essa questão de realmente fortalecer, tá, gente, a visão, né? Que tem que ser passada na realidade, que é da periferia pela periferia. Pessoal, deixa eu só permitir aqui. Ok. Eu sou Carolina Stefano, sou coordenadora do TV Web das Favelas 2. Nós já tivemos a versão TV Web das Favelas 1. A nossa TV Web está no YouTube. Então, MDDF Santo André no YouTube. Tem uma playlist TV Web das Favelas. E essa nossa segunda versão de projeto, ela vai trazer, além de formações básicas em audiovisual, uma parte de narrativas, de pontos importantes para 8 comunidades, né, de Santo André. Então, pode ser um equipamento público, pode ser uma instituição criada pela própria comunidade, enfim. Então, a gente sempre quer que a comunidade passe a sua visão, o seu dia a dia, né, para o restante da cidade, entender que na periferia acontece muita coisa, né? A vida acontece como no restante da cidade e tem que ser pela visão deles, não é uma visão pronta que nós levamos, né? Então, a MDDF tem essa missão. E aí a gente está aqui, né, com esse novo projeto, então, e o William é o nosso videomaker, nosso editor, nosso produtor dessas narrativas e também o nosso oficineiro nesses 3 dias. Eu já vou pedir para ele se apresentar e começar a aula, mas vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai estar vendo a questão de uma montagem de um roteiro básico. Amanhã, né, terça-feira, captação de imagens por vídeo, por fotos. E na quarta-feira, que é o nosso terceiro dia de formação, edição de imagens. O tempo é curto, então a gente vai, né, o William vai trabalhar com dicas básicas, tá, gente? Eu sei que tem gente que já tem experiência de alguma coisa, tem gente que talvez não tenha experiência nenhuma, mas a gente pede, assim, um pouquinho de paciência, né? Então o William vai passar o conteúdo dele, e aí, faltando uns 15, 20 minutos finais, a gente abre para perguntas, seja no microfone ou seja no chat. Aí a gente pede também para as perguntas serem talvez mais concisas, dependendo da quantidade de pessoas que tenham dúvidas, tá? Então, a gente pede para não interromper, para a gente não perder o foco, não perder tempo, mas a gente deixa esses minutos finais, aí 15, 20 minutos, para tirar essas dúvidas, tá, gente? Que mais? Pedir para todo mundo colocar nome e sobrenome no chat, por favor, que é muito importante para a gente, tá? E assim, a gente vai aqui pintando algumas imagens, tirando algumas fotos de tela, que a gente tem toda uma prestação de contas do projeto, tá, gente? Mas é tudo, assim, de forma muito séria. Então, sigam as redes sociais do MDDF, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E aqui vocês vão ver a quantidade de projetos que a gente faz com as comunidades. Então, é algo muito, muito sério mesmo. Ok, gente? E aí eu vou pedir, então, pra gente ficar com os microfones desligados, né? Pra não haver interferência. O William vai compartilhar a tela, a gente vai ter som, enfim. Tá, gente? Então, assim, qualquer coisa escreva no chat que eu tô aqui de olho, tá? Mas a gente deixa pras dúvidas na parte mais final mesmo. Obrigada, galera. Vamos lá. Sua vez, William. Pode se apresentar, fica à vontade. Olá, tá todo mundo me ouvindo? Faz um joinha, tá todo mundo ouvindo? Bom, eu vou me apresentar. Primeiro eu vou pedir desculpa que eu não tô olhando pra câmera, tá? Porque a minha câmera tá aqui, mas eu preciso olhar meus slides, então eu vou ficar com o rosto um pouco pro lado. Mas a gente vai se olhando nos olhos no decorrer da apresentação. Bom, meu nome é William, eu tenho 39 anos, eu tenho uma formação na área ambiental, eu sou técnico em meio ambiente, depois eu fiz gestão ambiental, depois eu fiz pós-graduação em sistema de gestão de meio ambiente, enfim. Só que o audiovisual sempre foi a minha paixão, sempre foi o que eu queria ter feito desde sempre. E o audiovisual para mim entrou, né, na minha vida como um hobby, vamos dizer assim, como uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca consegui, porque eu não sabia onde tinha curso, sempre curso de audiovisual é caro, e aí depois eu falo para vocês onde a gente pode encontrar alguns cursos de audiovisual gratuitos.
E aí eu, um pouco antes da pandemia, 2 anos antes da pandemia, eu encontrei na ETEC, né, na ETEC Jornalista Roberto Marinho, que fica em São Paulo, um curso de técnico em produção audiovisual, um curso de 2 anos, nível técnico. E aí eu fui lá fazer. Aí, então eu cursei o curso de técnico em audiovisual, lá na Jornalista Roberto Marinho, que foi aonde eu aprendi algumas coisas que eu vou tentar passar para vocês. Depois eu fiz curso de fotografia no Senac para poder desenvolver essa arte de fotografia, essa área que eu gosto bastante também, que junta com audiovisual, enfim. E faço vários cursos livres, né? Tem cursos online, tem cursos em outros lugares, no CAP, em São Bernardo. Depois eu falo para vocês esses lugares, esses espaços que a gente pode estudar de graça, audiovisual. E uma parte que eu queria deixar bem claro, que o audiovisual, na minha vida, ele é um complemento de renda, ele é um item que faz com que eu trabalhe com aquilo que eu gosto também. Eu consigo ir nas duas áreas, né, no ambiental e no audiovisual. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Trabalhar com audiovisual, você consegue fazer vídeos institucionais, fazer videoclipes, fazer documentários, tanto por hobby, por anseios pessoais, ou também para ganhar dinheiro, também é uma profissão, tá? Então, para quem está interessado em entrar mais na área, a ETEC, né, Jornalista Roberto Marinho em São Paulo, tem o vestibulinho que você consegue ir, prestar, passar e conseguir estudar lá. Em São Bernardo tem o CAV também, que é uma escola que tem uma provinha, que se você passar tudo, você consegue estudar audiovisual de graça. Tem a Escola Livre de Cinema em Santo André também, só que é uma escola de 4 anos de duração, quase uma faculdade, mas também é de graça, você também pode ir atrás. Então, existem algumas possibilidades, poucas, mas existe possibilidade da gente conseguir estudar audiovisual de qualidade e de graça por aí. Evidente que escolas Senai, essas coisas, Senac, essas escolas têm curso de audiovisual, metodista, só que são pagos, mas a gente tem a condição, algumas escolas, para poder estudar audiovisual de graça, tá? Bom, para a oficina de hoje, que a gente vai falar sobre roteiro, eu vou mostrar uma apresentação e vou mostrar alguns trabalhos meus. Eu peguei bastante trabalho que eu fiz, porque eu consigo explicar sobre como foi a criação, como foi desenvolvido, então eu acho mais fácil. Mas eu vou dar alguns exemplos no decorrer da oficina que a gente consegue entender melhor algumas coisas. Então, vamos começar a falar de roteiro. Eu vou fazer a apresentação aqui, colocar na tela. Acabei de fazer minha apresentação e vamos falar de roteiro em si. Primeiro vamos falar fazer um dicionáriozinho com algumas palavras-chave, né, para quando a gente fala de roteiro. Primeiro, o que é o roteiro? O script em inglês. Roteiro é um documento técnico, né, que é usado para poder narrar uma história. Lá nesse documento tem diálogos, ações, tem a estrutura básica para você produzir uma obra audiovisual, produzir um filme, um clipe, um documentário. E ele serve para várias coisas. Ele serve tanto para direcionar os atores, né, no que eles têm que fazer, também ele serve para direcionar a própria produção que vai gravar aquela obra, aquela coisa que está escrita no roteiro. Então, a produção também se utiliza no roteiro e outros documentos, que a gente vai ver alguns, para poder já ir preparando o cenário, locação, para preparar figurino, enfim. Então, o roteiro ele tem uma série de funções. Ele é um documento técnico, tá? Para isso. Todo roteiro ele tem que ter uma trama. A trama é o que faz um roteiro ser interessante. E a gente pode definir isso aí tudo como se fosse conflitos. Acho que a palavra certa para quando a gente fala de roteiro é conflitos. Todo bom roteiro precisa ter um conflito. Alguma coisa que faça a história acontecer. E aqui eu vou abrir um parênteses. Audiovisual, como arte, cultura, ela não é ciência exata. Ela não é 2 mais 2. Então, às vezes, você pode ter um roteiro que eu acho fantástico, que eu gosto, que eu acho a estrutura boa, e você não achar. Isso é normal. Tudo bem. Então, audiovisual é isso, tá? É uma ciência, é uma questão que não existe certo e errado. Porque eu posso fazer um roteiro totalmente dentro dos padrõezinhos e parte de vocês simplesmente não gostarem. Eu posso fazer um roteiro meio que
por cima e vocês adorarem. O cinema acontece muito isso, né? Você tem filmes de Hollywood que são um sucesso fantástico e tem outros que não são. E a estrutura de roteiro é basicamente a mesma. Então, o roteiro é isso, audiovisual é isso, não é uma ciência exata, tá? Todo roteiro precisa de um arco de personagem. O personagem tem que ter as suas motivações, ou seja, existe um conflito que precisa ser resolvido pelo personagem para você chegar na resolução, para você chegar ao término do filme. Então, o arco do personagem é muito importante quando a gente vai pensar em que história que eu quero contar. O meu personagem não pode ser vazio, ele não pode ter uma solução para ele, não pode ter uma motivação que não traga empatia com o público que a gente está assistindo. Isso tanto o protagonista da sua história quanto o antagonista também. Eles têm que ter um envolvimento. Mas a gente já vai falar sobre personagens mais para frente. Mas quando a gente fala de roteiro, a gente precisa ter sempre a questão do conflito e o arco do personagem. Bom, se tiver dúvidas, essas coisas, se escreve aí que no finalzinho a gente responde, tá? Um roteiro tem que ter diálogo, que são as falas entre os personagens, que servem para a gente entender a história, a linha narrativa que se cria. Ações, o roteiro ele é feito de ações, as coisas acontecem e está escrito dentro do roteiro. No roteiro tem que estar escrito o cenário onde essas coisas acontecem, e aí a produção já consegue pensar em como montar esse cenário, então precisa estar escrito no roteiro. E muito importante nos roteiros é ter ponto de virada. Uma história que a gente vai falar, uma história que a gente vai contar, ela não pode ser linear, ou seja, começar de um jeito e do mesmo jeitinho até o final. Ela tem que ter pontos de virada, ela tem que ter pontos ali onde a história se quebra e começa uma outra história dentro daquela narrativa. A gente vai falar um exemplo de um filme muito famoso daqui para frente. Então, primeira coisa, quero fazer um vídeo. Mas o que eu quero mostrar com esse vídeo quando a gente for fazer? O que eu quero mostrar com esse documentário, com esse filme de ficção, com esse clipe? É possível? É viável? É gravável? Essas coisas que a gente precisa fazer. Eu imagino aqui, eu sempre vou usar meu exemplo, tá? Para a gente poder conversar. Eu vou falar sempre dos meus projetos, dos meus erros, porque a gente aprende muito com erro, e eu acho o visual é bacana, porque a gente precisa errar, a gente precisa fazer, a gente tem essa característica que se a gente não fizer, imagine só, eu tenho uma ideia, se eu não coloco essa ideia em prática e errar no meio do caminho, eu nunca vou aprender. Então, audiovisual é isso. Então, os meus projetos foram todos assim, eu tinha a ideia, eu comecei a criar e às vezes deu errado, acontece, mas eu fiz. Então, mas uma coisa a gente tem que pensar, o que eu quero mostrar? Por que eu estou fazendo aquela obra audiovisual? Para que eu estou escrevendo aquele roteiro? Eu estou escrevendo porque eu fui contratado para isso, porque o meu colega que é dentista quer fazer um vídeo institucional, então é para ele que eu vou ter que fazer isso. Ou eu quero fazer um vídeo para mim, eu quero fazer um documentário. E sempre que eu for pensar na ideia, eu tenho que pensar qual que é o público-alvo disso. E essa parte é muito importante. Quando a gente faz alguma coisa, para quem que a gente está fazendo? Porque baseado no público-alvo, ou seja, baseado em quem que eu estou pensando aquela minha obra audiovisual, ou seja, meu roteiro, para começar, né? O roteiro é a base da obra audiovisual. Para quem que é? Ah, são para crianças? Então eu tenho que ter uma linguagem, eu tenho que ter toda uma questão voltada para o público infantil. Ah, não, eu vou fazer um filme de ação. Então toda a minha linguagem, figurino, todas as coisas que eu vou pensar é baseado nessa. Então, para quem que eu vou fazer? Eu vou fazer qual é o público que vai assistir. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que aprender, que a gente tem que pensar bem na hora de começar a escrever um roteiro. Gente, eu falo rápido, tá? Qualquer coisa, alguém grita aí, fala mais devagar, eu dou uma diminuída. Não, William, tá ótimo, perfeito. Aí eu vou falar para vocês que o nosso roteiro, depois que eu falei assim, vamos fazer um roteiro, quero fazer uma obra audiovisual. Aí eu preciso pensar qual é o segmento, né? Qual é o gênero que eu vou colocar aquela minha ideia. Esses que estão em vermelhinho são coisas que eu já fiz. Então, eu já fiz
Tudo curta-metragem, evidentemente, porque longa-metragem precisa de dinheiro, uma série de coisas. Então, eu fiz tudo curtas-metragens de 5 minutinhos, 10 minutinhos. Mas eu já fiz obra de ficção, ação, em aventura, em drama, em terror. E já fiz alguns documentários. Então, algumas coisas a gente vai ver aí no decorrer do curso. Mas sempre pensar, eu vou fazer um roteiro daquela ideia que eu tive num formato de ação. Porque eu tive uma ideia ótima de perseguição de policial, não sei o quê. Opa, isso serve como ação. Ah, não, eu pensei em um roteiro bom, um drama familiar. Então a gente precisa pensar sempre. Eu tenho um roteiro, que é o início de uma obra audiovisual, que eu vou explicar para vocês como é que se faz. Mas eu tenho que pensar quem vai assistir e em que gênero aquele roteiro vai se encaixar, tá? Então eu já fiz esses gêneros aí. Eu já fiz ação, já fiz aventura, documentário, drama e já fiz terror. A gente vai ver alguns deles aí para frente. Mas sempre pensando qual é o público-alvo e aí a linguagem que eu vou usar para escrever meu roteiro é baseado nesses gêneros que tem dentro do audiovisual. Bom, surgiu a ideia. Mas a primeira pergunta que eu faço para vocês é que, assim, fazer pela internet, né, a gente perde um pouco da troca. Mas, enfim, como é que surge a ideia? Como é que surge a ideia de um bom roteiro, de um bom filme, de uma boa obra audiovisual? Primeiro que a ideia surge daquilo que a gente vê, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vivenciou. Então, essas coisas é muito importante para a gente conseguir construir um roteiro bom. E aqui eu vou falar meu primeiro defeito, que eu também vou falar dos defeitos para a gente poder, se vocês se encaixarem nisso. Eu sou uma pessoa que não busco ver outras obras audiovisuais fora meio do padrão comercial. Então, eu assisto muito filme hollywoodiano. Mas existem outros cinemas. Existe o cinema indiano, existem obras que são antigas, cinema antigo. Eu não costumo assistir esses tipos de filme. Mas a gente, para escrever um bom roteiro, a gente precisa ter referência. É um bom livro, é a vivência que a gente tem, é a escola, é a observação. Então, para a gente escrever um bom roteiro, a gente precisa ter muita pesquisa, muito embasamento sobre aquilo. Então, sempre dou uma dica para vocês. Assistam filmes diferentes, assistir filme indiano, assistam, leiam livros, peças de teatro, vão a musicais, tentam cultura, todo tipo de cultura, vão a circo. Tudo isso vai te trazer ideias para vocês poderem colocar no seu roteiro. Eu tenho um problema, né? Igual eu falei, eu sou muito... Então, meus filmes são todos meio que passam... Eu sempre brincava muito com meus professores no curso, que eu falava que eu sou sessão da tarde. Então, os meus filmes, minhas referências são todas sessão da tarde. Mas isso não impede que vocês procurem outros tipos de referência, outros tipos de filme, de conteúdo, para que vocês tenham mais base para fazer outros tipos de filme com outros roteiros, tá bom? Para escrever um termo, aí está uma coisa impressionante, né? Porque o roteiro, ele é um documento técnico que a gente usa para escrever uma obra audiovisual, só que ele não começa no roteiro. A gente tem algumas atividades que a gente tem que fazer antes do roteiro, alguns documentozinhos para se fazer antes do roteiro, para que a gente consiga pegar essa ideia e deixar ela maior, ou seja, a gente vai pegar aquela ideia e vai esticar ela para o roteiro inteiro que a gente vai escrever. Então, existe o pré-roteiro, que são algumas etapas que eu vou falar para vocês, que a gente pode escrever para poder fazer com que o nosso roteiro fique bom. Então, sempre tem um pré-roteiro, alguma coisa antes. E sempre lembrando, um bom roteiro, ele precisa de um bom conflito. O conflito é o que gera um roteiro bom. Por exemplo, o Titanic. Aí eu queria perguntar, mas você escreve aí no chat aí. Qual que é o conflito do Titanic? Que acontece naquele filme? Qual que é o conflito que tem? Eu já vou responder, porque como não tem muita interação aqui.
O Titanic, o conflito que tem ali na história é o amor impossível, né? Então, é o casal, exato. É o casal, é o amor impossível entre os dois. Porque eles têm classes sociais. Ah, o naufrágio não é um conflito, mas vamos lá. O conflito é sempre o casal, é a história de amor impossível. É isso que é o conflito do filme. O filme é isso. A história do naufrágio, do filme, do navio, ele é um pano de fundo para essa história. Então, qual é a motivação? O que acontece ali é toda a trama entre a Rose e o Jack, que são duas pessoas de classes sociais diferentes, um conflito entre as suas famílias tentando ficar junto. Então, esse é o conflito do Titanic. Essa história de um amor impossível, para vocês terem uma ideia, como eu acabei de falar que é muito comum no cinema, as histórias são parecidas, mas às vezes um faz sucesso, outro não. Romeu e Julieta. É a mesma história. São duas famílias que têm os filhos, se amam, mas as famílias não querem. E aí tem outro pano de fundo. O Homem Bicentenário, por exemplo. O Homem Bicentenário, se vocês assistiram, que é aquele do Robin Williams, ele é um robô que quer namorar. É impossível esse amor. Também isso é um conflito. Ele quer ter um amor humano e ele não consegue. E aí acontece coisas no filme para ele poder conseguir. Então essa história de na busca do amor impossível é um tipo de conflito. E o Titanic usou ele muito bem. Ele usou o conflito de uma classe social diferente, de famílias diferentes, para juntar a Rose e o Jack com um pano de fundo toda a história do Titanic. Por isso que é um filme fantástico. Eu assisti esse final de semana de novo, por isso que eu falei dele. Mas é isso. O roteirista lá de Titanic, ele falou assim, esse é um bom conflito, as pessoas vão ficar se interessadas, as pessoas vão ficar com uma empatia, elas vão criar uma simpatia por esse casal. E aí você acaba tendo o conflito deles até a resolução do conflito. Então lembre-se, o bom roteiro precisa de um conflito. E esse conflito precisa estar sendo desenvolvido ao longo do roteiro até chegar no clímax, no desfecho final, que a gente, do Titanic, a gente sabe qual foi do filme, mas é muito bom. Bom, um dos primeiros documentos que se faz, uma das primeiras coisas que a gente faz depois de ter a ideia, então eu tenho uma ideia, nossa, eu quero fazer uma obra audiovisual falando, sei lá, de uma corrente de WhatsApp. Eu acho que um filme sobre corrente de WhatsApp é interessante falar. Então, eu já tinha uma ideia, deu start. Aí eu pensei, para quem que eu vou passar esse filme? Esse filme vai ser vinculado no YouTube e tal, para pessoas que gostam de cinema de policial, que gosta de suspense. Então, já defini qual é o meu público-alvo, defini aonde que eu vou passar. Eu começo a fazer uma storyline. Storyline é um resumo, é uma linha ali, você escreve uma linha do que vai acontecer no seu filme inteiro. Então, nesse caso, que é um filme de suspense que eu fiz, então o storyline dele é assim, uma série de assassinatos relacionados a uma corrente de rede social faz com que um jovem cético, que não acreditava nisso, né, passasse a acreditar e corre perigo, se ele não compartilhar essa corrente. Entretanto, as suas atitudes o levam à morte. Então, no storyline, eu já defini o que vai ser meu filme. Então, um jovem que não acreditava nessas correntes de WhatsApp começa a acreditar porque acontecem algumas coisas e as coisas que ele faz vai fazer com que ele morre. Então, eu já contei, basicamente, o filme para vocês. Numa linha ali. 5, 6 linhas, eu já consegui falar o filme inteiro. Aí, partindo dessa princípio, partindo do storyline, que eu sempre tenho que pensar no que vai acontecer no filme inteiro, eu faço um argumento. Ou seja, antes de escrever aquele roteiro que a gente tem na cabeça, assim, que é as falas e tudo, eu penso na história inteira do filme e resumo ela em poucas linhas, que é o storyline. Depois eu faço o argumento, ou seja, que eu escrevo o filme inteiro em forma de texto, sem fala, sem nada, mas eu já faço o filme inteiro. Eu vou mostrar para vocês aqui agora para um exemplo. Cadê? Espera aí.
Eu não vou ler ele todo, porque a gente vai ver o filme, mas é só para vocês entenderem. Então, o que acontece? Antes de escrever o roteiro com as falas, com as ações em si, eu escrevo o argumento de todo o filme, ou seja, tudo o que vai acontecer. Então, eu escrevo em forma de texto, corrido mesmo, não penso nas falas ainda, não penso nas características dos personagens ainda, mas eu escrevo, olha, uma pessoa vai receber uma mensagem via WhatsApp no seu celular, essa pessoa trabalha numa empresa, essa pessoa vai ficar sem acreditar que isso é verdade, ela vai perceber que seus amigos começaram a receber a mesma mensagem e um acaba falecendo, o outro acaba morrendo em situações parecidas, ela vai tendo curiosidade e vai acreditando nessa corrente, porém ela é assassinada por outras ações. É lógico, ele é muito maior o argumento, eu só mostrei para vocês entenderem. Depois que eu tive a minha ideia, escrevi um storyline que é bem pouquinho, eu paro e começo a escrever meu argumento, que é o roteiro, né, que é o texto escrito de forma corrida, descrevendo tudo o que acontece no filme. Por que o argumento é tão importante? Porque através dele a produção já começa também a ver se esse filme é viável, se dá para fazer, se não dá, se tem condições técnicas para fazer, se tem dinheiro, orçamento. Lembrando que eu estou falando isso para vocês, para nossa realidade, tá? Uma realidade de quem vai fazer um curta-metragem, a gente chama de cinema de guerrilha, que é quando a gente não tem recursos. Eu não estou falando nada pensando que de cinema de TV, que aí é outra estrutura, é uma coisa muito maior. Eu estou falando de cinema de guerrilha, que é o termo que se usa, quando eu gravo junto com meu amigo, com meu colega, um segura a câmera, o outro ajuda, então estou falando para esse tipo. Mas mesmo para esse tipo de filme, que é um filme para obra audiovisual que a gente chama de guerrilha, a gente precisa ter uma certa estrutura para que ela saia legalzinha, para que seja um bom roteiro, para que seja um filme assistível, para que ele tenha um resultado final interessante. Então, Correntes, que é esse filme que eu falei da storyline, que agora eu estou mostrando o argumento, ele foi gravado. Ele conseguiu, a gente tinha condições de gravar ele, que a gente viu isso através do argumento, tá? Então, o argumento, só para vocês entenderem, é você pegar aquela sua história e colocar ela no papel do início ao fim, o que vai acontecer, sem ligar para as falas. Aqui não é lugar ainda de pensar em falas e nem em características de personagem, tá? Quando a gente for escrever o argumento e começar a pensar no roteiro, a gente tem que tomar cuidado em escrever coisas que não são filmáveis. Por exemplo, Bia está pensativa. No roteiro não se escreve Bia está pensativa. A gente escreve, por exemplo, descrevendo como ela vai agir para a gente ter essa sensação de que ela está pensativa. Então, Bia está deitada no sofá, tocando a cortina, com um olhar distante. Então, você tem que escrever coisas que sejam filmáveis, tá? Que sejam possível de ser gravada. E é isso que é importante na hora de você escrever seu argumento. Escrever sempre coisas que é possível de ser gravada. Ações, coisas que dá para ser gravada na hora de você mostrar isso para alguém, para a gente ver se é possível ou não gravar esse vídeo. Quando que eu volto aqui, eu vou voltar para vocês, eu vou mostrar aqui o filme para a gente poder falar sobre ele depois. Só um minutinho, que agora eu tenho que... Devo colocar no Meet, sair da reunião. Um corpo foi encontrado na tarde de ontem. Um estudante de 21 anos morreu asfixiado e largado em um beco com um saco plástico na cabeça. O delegado do caso acredita ser mais uma vítima do assassino do saco plástico.
senti um pouco mal. Deve ser meu vazio do primeiro dia. Sai já, banheiro. O banheiro é ali. Moça? Moça? Tá tudo bem? Moça? Moça! Moça! Meu Deus! Socorro! Então, até aqui, a gente viu ali que a gente apresentou o local, o cenário para as pessoas, né? Não sei se vocês estão me vendo, mas tudo bem. Aí é o local que a gente apresentou o primeiro local, que é dentro de uma empresa, a gente apresentou os personagens e a gente tem aqui nesse momento o primeiro ponto de virada do filme. Ou seja, quando estava na normalidade e algo acontece para o filme mudar de local, para ele mudar de história, né? O primeiro assassinato aconteceu. Alô? Fala, Ricardo. Nem veio hoje de novo. Faz 3 dias que eu não te vejo, pô. Você tá bem? Ah, cara, tô com a cabeça a mil depois que aconteceu com a moça lá. Hoje eu tô aqui na delegacia e daqui a pouco eu vou ter que depor mais uma vez. Ah, será que a polícia acha que você é um suspeito? Pô, estão dizendo que foi alguém aqui da empresa. Ah, acho que não. Ela era recente lá na empresa, quase ninguém conhecia ela. E quem seria capaz de fazer uma coisa dessa? Eu acho que isso é coisa de ex-namorado, sei lá. Ex-namorado, tá louco? Opa, perdão. O que foi isso? Não, é que o faxineiro aqui passou as pressas e esbarrou em mim. Mas então, cara, sabe o que me chamou a atenção? É que no celular dela tinha aquelas mensagens correntes, sabe? Aquelas só que corrente de morte, mas você tá ligado que eu não acredito nessas bobeiras, né? Mas mesmo assim, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será, cara? Pô, engraçado que eu vi mensagem agora há pouco. Estão falando que essa mensagem é tudo besteira, mano. Por conta dessa política aí, estão querendo causar um pânico. Eu também acho. Aí, eu vou desligar aqui, já tá chegando a minha vez de eu ser atendido. É isso, cara. Boa sorte. Tô indo pra casa aqui. Mais tarde a gente conversa. Pô, estão dizendo que foi alguém aqui da empresa. O que foi isso? O faxineiro aqui passou as pressas e esbarrou em mim. Já enviei a mensagem, já enviei a mensagem. Que mensagem? Seu lixo, você é um velho, seu inútil. Eu pago seu salário. Se eu não fazer isso, você não tem emprego.
Então, esse é um filme que a gente fez na escola. Ele tem tudo ali. A gente tem o arco do personagem, a gente tem o protagonista, o antagonista, e a gente tem o conflito entre os dois, e tem o plot twist, né? Que, ou seja, que é um ponto de virada lá no final. Então, a gente, quando escreveu esse roteiro, eu vou mostrar o roteiro aqui para vocês. Quando a gente... Cadê? Roteiro Correntes... William, só um momentinho, coisa rápida. Em acho que 6 minutos no máximo vai cair essa ligação, né? Infelizmente. Aí tem o outro link tá? Pro pessoal ir entrando. Mas acho que dá tempo de você falar essa parte, né? Dá pra mostrar rapidinho. Beleza. Vamos pro outro link já, hein? Pode ir pra lá. Então, quando a gente escreveu esse roteiro, meu nome aqui, William Martins, eu ajudei a escrever junto com o pessoal do curso. A gente pensou nos personagens. Quer dizer, tudo aquilo que eu falei para vocês. A gente escreveu a primeira linha, depois a gente escreveu o argumento, e só depois a gente pensou nos diálogos e nos personagens. Então, a primeira coisa a gente faz isso. Depois a gente tem um programinha, né? Tem um programinha que geralmente se usa o Celtic, que é um programinha de graça, gratuito, que ele dá a formatação do roteiro. Então, a gente foi lá, sentou e começamos aí sim, a fazer esse roteiro clássico que a gente vê, que é esse tipo de documento, que também é um documento técnico que a gente encontra por aí. Mas pensar a história antes, no storyline, definir ela inteira, escrever ela inteira no argumento, facilita muito a nossa vida para a gente poder ter um filme com melhor, não é qualidade, mas com umas histórias mais coesas, personagens mais Celtics. Depois eu mando para vocês. Para ter histórias com os personagens mais fechadinhos, né? Com um enredo mais redondinho para ficar um filme melhor. Para não ter problema, eu acho melhor a gente sair e voltar todo mundo no outro link. Pode ser? Pode, gente, eu já tô lá esperando vocês. Então, vou fechar aqui. Estamos esperando todos, tá bom, gente? Estamos... Beleza. Até. Então. Deixa eu ver. 1 minutinho a gente recomeça. Foi rápido. Será que alguém fugiu? Falou, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a gente tinha 32, 28 por enquanto. Quase todo mundo voltou, fugiu. Sim, não, o pessoal tá adorando. Perguntaram qual é o aplicativo. Foi o Breno. Eu mando no grupo, que eu não consigo escrever aqui agora, porque eu tô com o teclado ocupado. Beleza. Breno, pergunta de novo na parte das perguntas. Pode deixar que eu mando lá no grupo do WhatsApp. Sim. Bom, vamos voltando. Falta 2 pessoas. Eu vou aqui permitindo. Vamos lá. Então, voltando. Então, a gente viu aquele curta-metragem. E, ó, curta-metragem que a gente vai fazer, né? Vocês irão produzir, eu produzo. Ele é bem difícil, porque o tempo é bem resumido para você poder desenvolver uma história toda. Lembrando que isso é um filme de ficção. Tudo ali é inventado. Então, diferente de um projeto de documentário, que é outra coisa, outro segmento que eu faço, que eu fiz alguns, que o objeto que eu quis mostrar, né, a história que eu quis contar, ela existe. Eu só dei a minha cara, né? Eu só dei a minha personalidade para aquela coisa que já existe. Então, depois eu vou falar sobre ele se tiver tempo. Mas o ficção, não. Ficção, nada existe. Todos os personagens não existem. É tudo criado, tudo pensado pelo roteirista. Então, só vou ler não sei se vocês estão conseguindo ver aí, a primeira cena, tá? Que é Ricardo, um jovem branco de porte mediano e cabelo curto preto, anda em direção à mesa do café da manhã, utilizando um fone de ouvido, escutando rádio. Chega ao refeitório, cumprimenta os presentes, um colega de trabalho e um faxineiro, acenando com a cabeça. Então, essa ação que eu escrevi, o ator tem que seguir. É evidente que o ator, quando for fazer, né, o seu filme, ele tem uma certa liberdade, principalmente se o ator for uma pessoa que tem um pouco mais de técnica em atuação, ele vai ter uma liberdade para dar uma modificada, mas assim, aquilo que está escrito ali é o que deve ser seguido.
se vocês perceberem, nessa primeira cena que eu escrevi, que estava lá na primeira cena do filme, ela tem uma modificaçãozinha. Porque aqui fala que ele cumprimenta o faxineiro. Só que o faxineiro não estava ali naquela cena da parte do refeitório, ele estava lá na frente do banheiro. Porque a gente queria dar a sensação de que quem era o assassino do saco era o faxineiro. E o plot twist, ou seja, o ponto de virada, é que não é o faxineiro que é o assassino do saco. O faxineiro acabou assassinando o nosso protagonista, né, o nosso personagem, por conta das humilhações que ele fazia o cara passar na empresa. Então, a gente pensa tudo isso na hora de fazer um roteiro, tá? Vamos voltar para a apresentação. Todo roteiro de audiovisual, seja uma websérie, seja uma série, um filme, ele tem que ter arcos, né? E a gente chama sempre de 3 atos, né? Que a gente tem. Então, a primeira parte que a gente tem que pensar sempre no roteiro é a apresentação dos personagens. Quem são aqueles personagens, aonde está acontecendo a história, aonde está se passando aquele ambiente. E aqui eu tenho um exemplo de uma outra apresentação que eu vou falar sobre o filme, sobre o que a gente viu, exemplo. Então, no primeiro arco, a gente vê que é uma empresa, a gente vê que é um funcionário de uma empresa, a gente mostra ele com os outros colegas de trabalho. É o primeiro ato ali da história, lembrando sempre que curta esse nosso tempo, ele é bem reduzido. Tá? Então, a primeira coisa é mostrar aonde está se passando a história, quem são os personagens, é mostrar que tudo está normal. No segundo ato do filme, da sua série, é quando acontece alguma coisa, que é o primeiro ponto de virada, ou seja, a sua história estava vindo normal, acontece alguma coisa. Vamos lembrar lá de Titanic, que é um filme que a gente, praticamente todo mundo assistiu. Estava tudo normal na viagem, até que tem o primeiro ponto de virada. Qual que é, escreve aí no chat, aí, qual que vocês acham que é o primeiro ponto de virada do Titanic? Estava tudo normal. O Jack lá pegou, conseguiu a passagem para entrar no Titanic, a Rose vinha com a família dela rica entrando, e tem um ponto de virada. O encontro entre eles. Ou seja, quando a Rose vai lá na ponta do Titanic e ela vai se jogar na água, até aí os personagens não tinham se encontrado. Eles tinham até se visto, mas ali que começa o primeiro ponto de virada. A história estava vindo normal, quando de repente começa a surgir ali a amizade e o afeto dos dois. Então o filme começa a ter uma nova roupagem, uma nova estrutura depois dali, tá? O terceiro, aí no terceiro ato do filme, acontece um outro ponto de virada. Qual que é o segundo ponto de virada de Titanic? Para você ver, a história estava vindo normalzinha, eles se conheceram, começou a ter os conflitos entre a família dela com o noivo e começou a ter ali os problemas entre, ou seja, o conflito principal do filme apareceu. No desfecho ali, no final, acontece um outro ponto de virada. Não. O que acaba mudando a história? O que acaba tirando a história daquela linha de que uma família não quer que ele namore, uma família não quer que eles fiquem juntos? Uma coisa grande. O próprio desastre muda, o filme muda, ele vira uma ação completamente. Quando ele bate no iceberg, o filme muda. Então, ali é uma segunda virada no filme, para ir para o seu desfecho final. Então, Titanic tem 2 pontos de virada. Nesse filme nosso, existe só o ponto de virada. Tem 2 também, mas o primeiro ponto de virada é quando as mortes começam a acontecer. O segundo ponto de virada é lá no finalzinho, quando a gente descobre que não é o faxineiro que é o assassino. Então, um filme ele tem que ter conflitos com pontos de virada. Algo precisa acontecer para tirar da normalidade do que está sendo mostrado para o público, tá? Bom, pensamos na história, fizemos storyline, fizemos o argumento. Aí a gente começa a pensar nos personagens. Quem são os personagens que vão entrar nesse meu roteiro? Como eles vão ser? E aí a gente começa a pensar em personagens e diálogos. Personagens sempre, a gente tem o protagonista da história, que é o mocinho, vamos dizer assim. Tem o antagonista da história, que é o vilão, mas necessariamente não tem essa linguagem, tá? Mas tem o bom, o ruim, e tem o coadjuvante, que é a escada, né? Que é quem vai ajudar eles
a eles chegarem nos objetivos. Então, no Titanic, você tem lá o Leonardo DiCaprio como o protagonista, junto com a Rose. Você tem o marido, mas você tem outros personagens ali que são os coadjuvantes que fazem a história fluir. Então, é sempre bom pensar, quem é o meu protagonista? O que ele faz? O que ele quer? Quem é o meu antagonista? O que ele vai fazer da história? O que ele quer da história? E os coadjuvantes são personagens que vão ajudar ao objetivo dos dois, tá? Muito importante quando a gente for fazer um roteiro, e sempre lembrando a gente de baixa renda, que a gente não tem aluguel de equipamentos, que a gente não é... A gente está falando sempre de cinema de guerrilha, que é a questão de personagens. Quanto menos personagens, mais fácil é a gravação, porque eu não preciso lidar com muitos atores, eu não preciso lidar com alimentação para todo mundo, eu não preciso lidar com transporte para muitas pessoas. Então, essa questão, quando a gente faz um cinema de guerrilha, é sempre bom pensar, aquele personagem ele é vital para a história, será que eu posso tentar achar um jeito de não ter ele? Porque, assim, quanto mais personagens, mais custo, né? Então, sempre lembrar disso. Personagens são custos, são pessoas, eu tenho alimentação, eu tenho investimento, eu tenho deslocamento e começa a ficar um pouco caro para a gente. Então, a gente sempre tem que se lembrar quais são as vontades dos nossos personagens, tá? E uma coisa muito importante de se fazer, depois que a gente já tem a história, que a gente já fez o argumento, que a gente agora vai definir os personagens que vão falar as coisas, é traçar o perfil daquele personagem. Então, muito importante traçar o perfil completo do personagem. Quando eu estudei isso lá na ETEC, eu achava até estranho, mas não, você começa a entender quando a gente trata, quando a gente começa a fazer o perfil do personagem. Então, não sei se vocês estão vendo aí na tela compartilhada. Aqui é um exemplo básico do perfil do personagem. Então, vou falar do personagem principal, que é o Ricardo, tá? Quando a gente falou assim, a gente precisa de um cara nessa nossa história que ele tenha tais características. E aí você pega um papel e começa a escrever as características desse personagem. Então, características físicas do jeito que a gente precisa que esse personagem tenha, cor de pele, cabelo, cor dos olhos, características de humor, de nível de estudo, de se ele tenha melhores amigos, de sexualidade, de não sexualidade, do que ele gosta de comer. Então, essas coisas que não estão lá no roteiro, essas informações que não estão inseridas no filme, mas essas informações traz para o ator como ele tem que se comportar, inclusive deixando claro o jeito, né, que essa pessoa vê o mundo, que essa personagem vê o mundo. Então, por exemplo, aqui o rapaz lá que era o Ricardo, que era o primeiro, né, que foi o mocinho, que é o nosso protagonista do filme, que acabou morrendo. A gente colocou que ele era irônico, que ele tinha uma relação com os pais amigável, que ele era, enfim, que ele usava roupa formais, que ele gostava de camisetas. A gente coloca até coisas psicológicas deles, até questão de sexualidade. Tudo isso para o ator poder ter uma base para poder construir esse personagem. Então, isso faz parte de um outro documento, né, que é a ficha de personagens, que vai vir para ajudar o nosso roteiro. E, por fim, depois que eu tenho a história curtinha, resumida, depois que eu fiz o argumento, eu começo a dividir isso em cenas com os diálogos. Porque, vamos pensar, se eu tenho um personagem que ele é bravo, ele não fala, ele não tem as mesmas expressões que um personagem que é calmo. Ele não tem as mesmas falas de um personagem que é, sei lá, que é tímido. Então, eu preciso ter o que eu acho que o meu personagem tem de personalidade, eu escrevo isso no papel, eu defino a personalidade dele, para vir com os diálogos.
que dá um exemplo, né? Então, característica, nome, idade, nacionalidade do personagem, classe social, educação, ocupação. Aí você pode colocar questões psicológicas do seu personagem, as qualidades que ele tem, os defeitos que ele tem, inteligência, tudo isso você coloca para você depois, agora sim, vir escrevendo os diálogos que vão amarrar todo aquele argumento que você escreveu. Então, no caso de Correntes, eu vou voltar lá nele, esse é um roteiro clássico final, né? Depois que a gente colocou, a gente vê aqui nessa estrutura que o filme é dividido em cenas, aonde essa cena acontece, que é o cabeçalho do roteiro. Então, cena 1, esse aqui, essa abreviação é de interno, porque as coisas acontecem num ambiente fechado. Escritório da empresa, do dia. Então, todo o roteiro começa por um cabeçalho que indica qual cena vai ser gravada, aonde ela vai ser gravada e qual o período. Por que isso? Porque o pessoal da produção já vai preparar a iluminação certa, já vai preparar o local, já vai ver se a situação está certa para ser gravada. Então, sempre tem que começar assim. Na cena 1, que vai ser interno, então não tem problema com chuva, essas coisas, é interno. No refeitório da empresa, dia. Aí vem a voz, que é aquela voz do rádio, né, nesse caso aqui. Vem a ação que a gente viu e vem a fala do personagem. Então, a fala do personagem sempre vem no meio do roteiro. Ela vem não na pontinha aqui do texto. Ela não vem aqui, ó. Quando a gente fala da fala, do que o personagem vai dizer, é jogado mais pro canto aqui, ó, pro meio do roteiro, e escreve sempre com letra maiúscula. Então, aqui, ó, Ricardo, ele vai dizer, bom dia, bom dia. Aí, de novo, Ricardo se senta à mesa, tira a mochila das costas, abre e retira o lanche e uma maçã, que no caso lá não foi maçã, para tomar o seu café da manhã. Isso é ação, isso o Ricardo vai fazer. Ricardo pega seu celular, troca de rádio, de novo, tudo ação, tudo que o Ricardo vai fazer. Quando a gente aparece a segunda personagem, que é a Carol, eu faço uma pequena descrição dela, descrevo a ação que ela vai ter, e novamente, quando eu jogo o texto centralizado, é a fala que aquele meu ator vai ter que dizer. Então a Carol vai chegar, vai pôr a mão na testa, ela vai abaixar a cabeça, ela vai olhar para os lados, ela vai ir até o Ricardo e vai dizer assim, oi moço, desculpa, hoje é meu primeiro dia de serviço. Aí o Ricardo fala, ah, que legal, parabéns. Então a fala, ela não vem no cantinho, ela vem centralizada no texto. A fala vem sempre com o nome de quem está falando em maiúsculo em cima. E a fala sempre tem essa função de ligar aquilo que está já no meu argumento. A fala é para isso. E a gente tem que ter muito cuidado com várias coisas. Primeiro, tomar cuidado com estereótipos de fala, tomar cuidado com como o seu personagem fala. É muito difícil um personagem falar assim, nós estamos aqui, ele vai usar sempre o português mais fácil, evidentemente, dependendo do tipo do seu personagem. Né? Se ele for um professor, ele vai sempre falar de forma certinha. Mas se for um estudante, ele vai falar de uma forma mais fácil, mais simples, igual a gente. Se for uma pessoa, vai falar que usa gíria, vai usar gírias. Então, seu personagem tem que estar escrito ali na fala dele exatamente como ele fala, através lá da ficha de personagem que a gente já definiu, tá? Então, sempre pensa nisso. Sempre tem que pensar que o roteiro é dividido em cena 1, interna, cozinha, noite. A ação e a fala. Então, sempre nesse sentido, tá? Para encerrar essa parte, eu vou mostrar para vocês um segundo projeto, que se chama Prenda. Que é esse aqui. E aí eu vou mostrar um vídeo dele também. Então esse é um segundo roteiro de um curta-metragem de terror que a gente escreveu. É só para vocês entenderem. Eu quero só que vocês visualizem se vocês conseguem ler o que está escrito aqui
e ver a cena que foi gravada. Se vocês conseguem ver que foi feito exatamente igual, parecido, ou se meu roteiro não tem nada a ver com o que aquilo foi gravado, tá? Então, interna, sala, a cena 1, interna, sala-noite. Senhora, 59 anos, está passando batom em frente ao espelho. Enquanto ela passa, ela vai murmurando uma música de aniversário. Toca o interfone, ela ajusta o batom no lábio sobre o outro, larga o batom no móvel e sai. Aí tem uma voz. Alô? Ok. Pode deixar subir. Frascos de esmalte vermelho, todos eles contêm uma etiqueta com um nome e sempre a mesma data, mudando apenas o ano. Do lado dos frascos, um livro aberto e um celular com a tela ligada. Na tela aparece a data e o dia de hoje. E um grupo de rede social, com o nome Fotógrafos Freelancers de São Paulo. Aí a senhora, né, na outra cena vai vir, vai começar interno, hall de entrada, à noite. A senhora está com a mão na chave conectada à porta, ela gira a chave e abre a porta. Fotógrafo, 30 anos, está parado em frente à porta de entrada e vemos a porta se abrir. Aí o fotógrafo diz, boa noite. Aí a senhora responde, oi, fica à vontade. O fotógrafo diz, obrigado. Com essa linha é a cena inicial desse curso. Então, com essa leitura, esse bate com esse filme. Para essa transmissão. Parabéns para mim, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olá, boa Oi, noite. Tudo bem? Dá licença. Fica à vontade. Tive um pouco de trânsito. Imagina. Então, vamos lá. Esse foi o comecinho do meu roteiro e dessa cena que a gente acabou de ver. No nosso roteiro, não fala que ele pegou trânsito. Isso foi uma improvisação do ator. Mas ficou bom, o diretor gostou, estava lá, falou, pode continuar. E aí se continuou a cena. Mas isso não estava no nosso roteiro. Então essas coisas que acontecem, dependendo do ator, é função do diretor decidir se passa ou não, apesar de não estar no nosso roteiro. Mas como fazia sentido, o diretor acabou deixando. Como eu expliquei para a senhora, eu queria reforçar que esse primeiro ensaio geralmente eu gosto de fazer no estúdio, tá? Mas, como a senhora insistiu muito... Muito obrigada por isso. A senhora pediu um ensaio um pouco mais descontraído, um pouco diferente. Eu trouxe umas referências aqui para a senhora dar uma olhada. Hoje é um dia muito especial para mim. É um presente que eu estou dando para mim mesmo. Eu poderia servir um vinho para eu ficar um pouquinho mais solta? Claro, claro. Hoje é seu aniversário? Sim, e o meu presente vai ser você. Digo, suas fotos. Tá tudo bem? Dá uma olhadinha nessas referências aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Tá bem. Essa é muito boa, essa eu gosto. A segunda também. Tá. Posso beber a outra? Que eu acho que você pegou duas taças, imagina que uma fosse pra mim. Claro, sem problema, era pra você mesmo. Obrigado. Um brinde. Saúde. Feliz aniversário. Obrigada. Eu acho que tá na hora já de eu trocar de roupa, né? Claro. Posso ir? Sim, sem problema. Pode ir lá.
Não. O que você acha? Tá bem assim? Tá ótimo. Então, Ai, que bom. vamos só ajeitar umas coisas aqui, a gente já começa. Nossa. Tá um pouco forte esse vinho, né? É um vinho especial. Você não acha melhor a gente beber um pouco d'água para não comprometer as fotos? Por mim, eu estou acostumada a esses ensaios, mas eu vou pegar uma água para nós. Quantos anos de vida? Tá me vendo? Acho que minha câmera travou. A gente te vê sim, William. Mas tá tendo movimento? Deu uma paradinha, mas É. acho que volta. É, a minha tá travada. Bom, por que eu não falei sobre todo esse filme? Que, de novo, a gente fez plot twist, de novo, a gente fez a questão do roteiro, de deixar o público pensar que era alguma coisa e, no final, ser outra. Então, esse foi de propósito, está escrito no nosso roteiro. E isso cria uma empatia com os personagens. A gente fica com um roteiro bem definidinho, igual a gente falei, com toda a estrutura, faz com que o processo de gravação seja mais fácil, seja mais tranquilo de ser filmada. Você gasta menos tempo, menos recurso, menos dinheiro, quando você consegue ter um roteiro muito bem estruturado, definido. Eu tô com um probleminha que minha câmera aqui, ela tá travada pra mim. Continua mesmo. Tá travada, né? Deixa eu fechar aqui e vou voltar. Voltou. Não, tá travada. Tá travada, mas não tem problema. A gente tá te ouvindo tranquilo. Só se eu ver aqui configurações. Vídeo, deixa eu ver se tem. Vê se voltou? Eu coloquei em outra câmera agora. Voltou. É, eu tô de outro lado agora, né? Agora eu tô desse lado aqui, ó. Isso. Mudou. Então é isso, gente. O que eu quero falar pra vocês é que um bom roteiro, ele precisa, vamos lá, de uma boa ideia. Toda boa ideia que você acha que é boa, ela vai ser boa para as outras pessoas? Não. Eu não faço um roteiro pensando que vai ser bom para mim. Eu tenho que pensar no roteiro pensando o que as outras pessoas do meu público-alvo vai achar. Às vezes o roteiro para mim é ótimo, é excelente, mas para as outras pessoas não é tão bom. Então o roteiro eu faço para o meu público. Primeira coisa. Aí eu tenho a ideia. A ideia precisa ser desenvolvida. E aí, para ela ser desenvolvida, eu preciso ter, dentro dessa ideia, dessa história, conflitos. Conflitos têm que acontecer para essa história não ser linear. Alguma coisa precisa acontecer para que ela suba, alguma coisa tem que acontecer para que ela desça, para que a gente chegue no clímax do filme e o filme encerre. Outra coisa que um bom roteiro precisa ter são personagens bem desenvolvidos. Eu não posso colocar um personagem lá que eu não entenda a história dele, que eu não saiba o que ele quer. Um personagem é avulso, ele precisa ser bem desenvolvido, caracterizado, eu preciso entender o que aquele personagem quer na história. Com isso tudo, eu vou lá, sento e escrevo o meu roteiro. Como eu falei, dá para escrever no Word? Dá, mas tem programinha de graça que a gente consegue baixar pela internet que também ajuda. Você já deve estar até quase passando a hora, mas o que eu quero dizer é muito importante. Façam, escrevam um roteiro, escrevam, produzam. Se ficar ruim,
Se o roteiro que você mostrar para outra pessoa, a pessoa não gostar, se a pessoa rir, não importa. O importante é que vocês façam. Porque se a gente não produzir, a gente nunca vai saber se aquilo que a gente fez, planejou, pensou, vai ser bom, tá? Então sempre pense nisso. Façam. Não tenham vergonha. Pega seu roteiro, mostra para sua irmã, para seu irmão, para seu pai. Eles vão dar risada, vão criticar, mas façam. E depois, nas aulas de amanhã, a gente vai falar sobre como produzir ele. Mas escrevam, não tenham vergonha e façam. Porque se a gente não produzir, a gente nunca vai conseguir saber se a gente é bom naquilo, tá bom? Então, eu acho, não sei se tem perguntas, eu não consigo ver o chat. Se não tiver, pode abrir para perguntas. Gente, fiquem à vontade. Pode ser no microfone ou aqui no chat. A gente só pede para ser um pouquinho conciso, se tiver bastante gente, né, para a gente responder para todo mundo, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos ver aqui. No chat eu faço a leitura, o William mesmo. Vai você, cara, que eu tô com... Tá, beleza. Se você puder ver. O Breno tinha perguntado do aplicativo. Agora eu não lembro exatamente. Celtics. É o nome do aplicativo. Celtics. Não sei se eu vou escrever certo. Estou escrevendo aqui. Gente, o pessoal não quer fazer perguntas? Não, é com X. É tipo Celta, só que em vez do final ter um A, é só o X. Posso fazer uma pergunta por aqui? Claro. Boa noite. Muito obrigada pela aula. Eu vi que nesse último curta que você apresentou, você foi contemplado com o PROAC. Eu queria saber qual que é o formato, qual que foi esse edital que você conseguiu. Bom, na verdade, esse curta que o último agora da Brenda, da senhora que mata a pessoa, o fotógrafo, eu não consegui o... Eu já mando o nome, tá, Carol? Ok. Na verdade, não fui eu que consegui o PROAC. Foi o seguinte, teve uma ONG, né, uma instituição, que essa instituição conseguiu o financiamento do PROAC, e o objetivo delas era dar treinamento, dar instruções para que as pessoas produzissem o seu primeiro filme. Então, na verdade, eu estava participando como aluno, que nem vocês aqui, que estão agora, só que era presencial. Então, a gente participou, se eu não me engano, dois meses, alguma coisa assim do tipo. A gente foi lá, frequentou as oficinas, mesmo eu já formando em audiovisual, eu fui até eles. E depois se separou em grupos, onde eu fui lá e fiquei no grupo de terror. Não sei porque toda vez no meu filme alguém morre. Aí eu fui no grupo de terror e aí o PROAC foi para essa instituição que forneceu esse treinamento pra gente. Tá? Não foi o meu filme direto. Então, eu não sei dizer muito sobre o PROAC. Eu sei que com a Lei Paulo Gustavo, Lei de Audiovisual, vai ter muito recurso, vai ter muito investimento nessa área de audiovisual da gente, todos, mas a gente tem que correr atrás porque dá para produzir com esses recursos de PROAC, Lei Paulo Gustavo, uma coisa do tipo. Tá bom? Legal. Muito obrigado. Só né, como o William falou, então, PROAC eu acredito que já passou os editais, mas talvez abra até novamente no segundo semestre. Santo André está para abrir todas essas leis, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, então fiquem de olho, tem que fazer inscrição no Culturas, que é a plataforma da prefeitura, já é o primeiro passo, e aí a gente fica sabendo dos editais, tá? O Ale Oshiro, o PROAC não abriu o Paulo Gustavo ainda, abriu outras, né, que o próprio MDDF, ele se inscreveu até para material de audiovisual, tal, não exatamente, né, esta lei. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, só um momentinho que eu tenho que voltar, do Gustavo, William. Não, tem duas situações aqui, deixa eu voltar para a primeira. Do Jefferson JP. A primeira parte do curso foi ótima, minha pergunta é, quanto tempo é necessário para criar um curta? E se é necessário acessórios profissionais para criar esse curta? Curta-metragem, tem festival de curta de 1 minuto,
Inclusive na pandemia, eu participei de vários, porque a gente estava aqui em casa, a gente fez vários curtas de 1 minutinho, depois até mostro para vocês. Até mais ou menos 20, 30 minutos você põe aí um curta, porque depois tem o média-metragem e o longa-metragem. Então, o curta-metragem está sempre nesse pedacinho aí de 1, 5, 15. Eu fiz um outro com 15 minutos, um curta-metragem. E aí sempre lembrar, né? Quanto mais tempo de filme, mais dinheiro, mais locação, mais recursos, e assim vai, tá? E quando eu falo mais dinheiro, não é dinheiro grande não, tá? Eu tô falando dinheiro para alimentação, para transporte dos atores, para o pessoal da equipe, então isso tudo também vai dinheiro, tá? Por exemplo, esse prenda que a gente mostrou aí, pelo menos R$300 foi gasto entre comida, transporte dos atores, o sangue que teve que comprar ali, tá? E ninguém recebeu absolutamente nada, nem os atores, eles fizeram de graça pra gente. Mas você tem que dar uma grana pro ator para ele poder participar. Então, assim, sempre há um custo, tá? Equipamentos profissionais, não. Eu vou deixar isso para falar amanhã, nos outros dias, mas façam. Gravem com o celular, gravem com o que vocês tiverem, mas façam, tá? Porque eu já entrei em conflito com alguns professores meus, que falavam assim, nossa, mas o áudio não ficou tão bom. Mas eu não tinha um gravador de áudio, eu não tinha recursos para alugar um gravador de áudio. E aí eu vou fazer? Não, eu vou fazer. Depois eu aprendo, eu vejo, no próximo eu coloco. Mas façam, tá? Hoje tem celulares que gravam muito melhor que câmeras, hoje tem celular com áudio que grava muito bem. Então você pode gravar um curta com o seu celular, você pode gravar um curta com uma máquina de fotográfica, mas gravem, façam, para que você consiga errar e aprender, para que você consiga produzir, para que você consiga ver se aquilo realmente é o que te atrai. Então, por exemplo, audiovisual para mim é a minha paixão, me atrai muito por isso, e eu só comecei a gostar quando eu comecei a fazer. Então faça, dá para fazer com celular, dá para fazer com um monte de coisa. Legal. O Gustavo, William, queria perguntar se teria a possibilidade, de enviar o modelo da ficha técnica do personagem aqui no grupo do WhatsApp, se não fosse pedir muito, é claro, né? E também parabenizou pela aula e está adorando. Então, ele pergunta se pode, então, a ficha técnica, né, o modelinho. Essa ficha técnica eu posso mandar, preciso ver se eu tenho ela em branco, né, sem estar preenchida, mas qualquer coisa eu mando ela preenchida para você ter ela como exemplo, mas na internet tem várias fichas de exemplo, tá? Ficha de personagem não tem um modelo específico de como fazer. O importante é que você tenha ela para você definir exatamente. Estou falando da outra câmera, agora que eu entendi. Estava até agora mexendo naquela câmera. A ficha de personagem tem na internet vários modelos, ela não tem um modelo específico, mas eu mando para você sim. Mas o importante é que você faça, para você definir exatamente quais as características do seu personagem, para que ele não saia ruim. Vou contar uma história rapidinha, desculpa se eu tiver atrasando no tempo. Eu assisti eu nem vou falar qual que é, para não dar spoiler. Eu assisti um programa ontem que tinha um personagem que ele tinha uma característica, ele era mal. E chegou numa hora que ele não fez uma maldade que eu esperava que ele ia fazer. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu falei, mas esse personagem é tão mal, e por que ele deixou de fazer aquele item de maldade? Então talvez lá na ficha de personagem dele tenha alguma coisa que ele já passou por uma sensação assim assado, que define o personagem, o roteirista poder ter colocado aquilo na cena, entendeu? Então, a ficha de personagem é importante para você saber exatamente quais são as características físicas, psicológicas, sociais do seu personagem, mesmo que não entre no roteiro. Certo. O Silvio pergunta o seguinte, por onde é feito o contato e contratação de atores? Olha, aí temos uma polêmica, uma briga, que é o seguinte. No Facebook tem um grupo chamado Atores de São Paulo e vários grupos de atores. Esse é o primeiro ponto. Então, toda vez que eu preciso de um ator, eu já precisei 2 vezes de ator, a gente vai lá e coloca. Qual que é o problema? Quando você vai lá e coloca que é um filme que não vai pagar o ator, você é xingado. Porque ele é um grupo de profissionais. E se você entrar lá e falar assim, olha, eu estou fazendo um vídeo que não tem vínculo comercial, é só um vídeo estudantil, alguma coisa assim do tipo, é um teste, alguma coisa assim do tipo, sempre vai ter alguém que fala, aqui não é lugar para isso, vai procurar, sei lá o quê, mas sempre tem aquele que fala, eu estou aprendendo, eu quero
sou um ator recém-formado, nunca fiz um filme, também quero ir. Então, tome cuidado com isso. Lá naquele grupo, você consegue, mas lembre que sempre que você não oferece uma contrapartida, o pessoal vai dar uma reclamada. E evidente, sempre é bom pagar transporte, pagar alimentação e, se tiver dinheiro, pelo menos uma graninha para o ator. Nos 2 casos que a gente participou de ator, a gente não deu dinheiro nenhum para eles como forma de pagamento, somente alimentação e transporte. Bom, mas também tem algo maior, tem agências, né? De atores. Ah, não, aí, assim, eu tô falando sempre pra nós, que é cinema de guerrilha, pra gente que é tranquilo, assim. Então você vai lá no Facebook, eu preciso de uma, vou dar um exemplo dessa frente, eu preciso de uma senhora de mais ou menos 60 anos. A gente colocou lá, esperou uns 3 dias, aquela senhora apareceu. Aí ela falou, de teatro, nunca fiz essas coisas. A gente falou, vem. E ela veio, ela fez de graça, não cobrou nada, a gente só pagou a gasolina dela e a alimentação daquele dia. Legal. O Hamilton, eu acho que não foi uma pergunta, foi até uma exposição dele mesmo. Tenho vontade de criar vídeos para rodar no canal do YouTube Educativo. Ele fala, é possível com este curso, né? Não sei se foi uma pergunta. Ainda não iniciei porque é necessário vários personagens e equipamentos. Mas enfim, eu tô vendo até o Hamilton fazendo anotações, né? Bastante interessado. Hamilton, mesmo que esse curso, evidente que esse período que a gente está falando é curto, uma horinha e pouco por dia, mas passa. Depois, se você tiver tempo, essas coisas, faça curso no CAB de audiovisual, passa na ITEC de Mesquita, tenta se passar lá e passar na Escola de Cinema Livre de Santo André. São cursos de graça. Às vezes eles têm módulos, assim, só um período de 2 meses, que é um curso específico para isso ou para aquilo, mas é super importante ter esse start, tá? Queria eu tivesse esse start que a gente aqui da MDDF está dando para vocês, quando eu era mais jovem. Por exemplo, quando eu estava lá pensando, meu Deus, o que eu vou estudar? Talvez se alguém tivesse mostrado as possibilidades do audiovisual, não só de fazer algo autoral que não dá dinheiro, mas também que dá dinheiro quando você faz vídeos institucionais, quando você entra em editais, quando você vende o seu roteiro para outro lugar, então você consegue dinheiro com audiovisual. Então, faça. Se não tem recurso, faça com o recurso que tem. Como o Hamilton colocou, né? Ele falou, ele tem esse projeto há décadas, mas não conseguiu realizar. Então, ele tem uma questão educativa. O William está falando muito de algo realmente profissional. De repente, o nosso intuito também, alguém aqui é empreendedor e quer fazer um vídeo para divulgar seu empreendimento. Então, esse é o nosso intuito. Aí cada um vai se encaixando naquilo que faz sentido para a sua vida, para o seu profissional. Enfim, pessoal, Oi, fale. Uma outra dica para quem quer começar. Geralmente, você tem um amigo, um colega, uma amiga que tem uma banda, um grupo de pagode. Ofereça para fazer um clipe para eles, porque o clipe não precisa de escrita, né, de fala, né? A música é praticamente um roteiro. Você só vai pegar aquela música e escrever ali cenas para ser gravado. É mais fácil, ou em documentário também, é mais simples também de ser gravado. Mas, de novo, façam. Não deixe de fazer porque não tem a melhor câmera ou o melhor áudio. É melhor você testar, fazer, gostar e ganhando paixão do que ficar com o projeto engavetado. Então, faça. Acho que dica melhor que essa, né, gente? Impossível. Mais perguntas no chat ou no microfone? Sim, não. Gente, William, quer fazer alguma finalização? Aí depois eu faço também. Bom, a gente está lá no grupo do WhatsApp, eu estou lá também. Dúvidas, perguntas, eu vou mandar os links do YouTube para vocês darem uma olhadinha nesses vídeos de novo. Eu mando até os roteiros para vocês, porque afinal de contas eles não são comerciáveis, então estamos tudo lá para vocês compararem. Mas, de novo, tem a sua ideia, anota no papelzinho, depois escreve a sua ideia, aumenta ela no argumento, pense nos personagens e escreva seu primeiro roteiro. Você pode ficar rico se o seu roteiro for premiado, você pode vender para a TV, você pode fazer uma série de coisas, mas se você não fizer, ninguém vai saber que você existe. Então, faça. Aparecer, né, William? Aparecer, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Imagina você ter uma história maravilhosa e ele fica guardado na gaveta. Escreve. Se você não consegue gravar, tenta achar um parceiro que grave, mas faça. Não fique com vergonha. Aliás, eu queria até propor uma atividade para vocês. É que a gente é muito curto, mas se vocês escreverem uma storyline de uma coisa que vocês têm em mente, uma ideia maravilhosa, quem sabe
a gente não, mais pra frente não faz uma parceria e grave aquela sua história com vocês. Vai saber. Eu falando eu por mim, tá? Não pelo MDF, mas de repente a gente pode fazer isso. Então, tenha a sua história, escreva no papel e quem sabe um dia a gente consiga trabalhar junto, quem sabe? Isso aí, o Breno gostou. E outros. Gente, bom, então acho que, né, encerramos perguntas. A gente agradece muito a participação de vocês, o Ministério da Cultura, o MDDF Santo André. Amanhã e quarta esperamos vocês no mesmo horário. Eu vou colocando os links no grupo do WhatsApp, mas o grupo está ali aberto também para alguma dúvida, algo que, né, talvez a pessoa não se manifestou aqui. Então a gente agradece imensamente. A Manuela levantou a mão. Manuela e mais alguém. Não sei se foi sem querer ou se é alguma pergunta, a gente coloca no chat ou fala no microfone. Foi sem querer da Manuela, eu não sei a outra pessoa. Acho que foi sem querer também, o pessoal tá aplaudindo, né? Tá elogiando bastante. E aí, foi sem querer também do Henrique. Pessoal, então assim, para ter um certificado de participação, né, que a gente vai emitir, é necessário estar os 3 dias. Então, a gente lança aqui a lista, né, o Meet, ele permite essa listagem, tá? Então, vai com o nome de vocês, tudo certinho. Depois eu explico mais no último dia, tá? Mas é necessário aqui estar os 3 dias, tá bom? Eu coloquei aí também no chat, mas, né, falando agora, essas aulas vão ficar gravadas e serão colocadas, tá? Serão postadas na playlist da TV Web, do canal do YouTube da MDDF. Então, já comecem a seguir, já vejam um pouquinho do projeto TV Web 1, o 2, que logo... Aliás, sábado não, segunda-feira, nós já teremos a primeira narrativa do Parque Andreense, entrevista com o morador e né, eles apontaram um equipamento público muito importante para a comunidade. Então, acompanhem com a gente, depois a gente coloca essa formação também. Mas estar aqui, né, é importante justamente para tirarem dúvidas e tudo mais, tá? Aí o pessoal que está agradecendo, a Josenilda, que é a presidenta do MDDF, também está agradecendo pela aula, pelo incentivo, né? O William deu muito incentivo, de fato, para vocês, que acho que é o mais importante para a gente, né? Essa parte educativa nas periferias, tá, gente? Eu gostaria de tirar uma foto de todos. Então, pode ficar na foto, pode colocar o vídeo. Deixa eu ver se... Eu não sei se eu consigo colocar todo mundo. O William sabe, William? São 26 agora que estão aqui. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo. Tem alguma configuração aqui, tela cheia... Não, alterar layout. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Eu não lembro agora como que a gente coloca mais pessoas na tela. Eu coloquei 49. Quase todo mundo. Então você te fotografa? Preciso que vocês... Print. Cadê todo mundo com o rostinho aí? Quem puder vídeo, gente. Tá faltando algumas câmeras de ser ligadas. Oi, porque eu não vi vocês todos. Eu não vi. Né? Vou dar print, hein? Tem o Caio que não foi, o Henrique, o Enzo. Atenção, todo mundo sorri. Bonito na foto. Pronto, dei um print. Valeu, galera. A gente agradece muito, muito, muito a participação de vocês. Extremamente importante pra gente, pro MDDF. E estamos aí, tá? Então, WhatsApp e até amanhã. Obrigada. A gente agradece. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.